Já estamos aqui no Horto de Assis, onde nós vamos fazer um duelo de gigantes do Mini 3 com o Mini 2. Existe uma diferença na gravação entre o Mini 2 SE, o Mini 2 normal e o Mini 3. E a gente vai ver essa diferença hoje. Eu pedi uma liberação no Sarpas para fazer um voo com os dois drones neste ambiente, né? Aqui nós temos o ambiente que nós podemos circular com os dois drones até as 17 horas de hoje, estou liberado para isso. Porém, nós sabemos que por lei eu não posso levantar dois drones ao mesmo tempo com o mesmo operador. Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar um dos drones primeiro e depois a gente levanta o outro na sequência, sem ter os dois ao mesmo tempo no ar. Depois a gente vai conseguir colocar as imagens meio perto uma da outra para vocês fazerem uma comparação bem legal. Existe uma diferença entre o sistema de gravação do Mini 2 SE, do Mini 2 e do Mini 3, tá? São coisas distintas, tem algo aí, umas configurações diferentes na hora que a gravação é feita. Também existe uma diferença na câmera, tá? Entre as câmeras desses drones aí. E a gente vai ver isso na prática hoje. Vamos conhecer agora as diferenças nos sistemas de gravação do drone DJI Mini 2 SE, DJI Mini 2 e DJI Mini 3. Essa diferença que você observa aqui no Mini 2 SE é 40 e nos dois drones aqui de baixo, que é o Mini 2 e o Mini 3, isso vai para 100. No que isso afeta? Conclusão, como a taxa máxima de gravação do Mini 2 SE é apenas 40, você fica impossibilitado de ter vídeos em 4K. Então, nessa primeira parte que nós vimos aí e comparamos o sistema de gravação de 40 megabits por segundo para 100 megabits por segundo, já observamos que o que está impossibilitando aí de ter vídeo em 4K no Mini 2 SE. Vamos fazer uma nova análise agora desses três drones, mas com relação ao tamanho do sensor. Observem que tanto o sensor do Mini 2 SE quanto do Mini 2, o tamanho é 1 por 2.3 polegadas. Já o tamanho do sensor do Mini 3 é 1 por 1.3 polegadas. Observem que o tamanho do sensor do Mini 3 é bem maior do que o Mini 2 SE e Mini 2, porque ali é uma fração, como o denominador é menor, o número vai ser bem maior no Mini 3. Então o sensor do Mini 3 é bem maior. Para você ter uma ideia melhor, olha que interessante essa tabela que eu preparei para você. Observando o tamanho do sensor do Mini 2 e Mini 2 SE, eles se encaixariam exatamente nesse ponto que eu circulei aqui em vermelho. Seria mais ou menos esse tamanho aqui, ó, um sensor de 1 por 2.3 polegadas. Aquele tamanho, numa comparação, numa analogia, claro, se encaixaria na nossa tabela nessa posição, o tamanho do sensor. Já o Mini 3 se encaixaria aqui nessa parte que eu estou marcando agora, ó. Aqui seria o tamanho do sensor do Mini 3. Então olha que interessante, você poderia ter esses dois sensores com a mesma quantidade de megapixel, porém cada pixel seria maior no Mini 3 e você teria então o que? Você teria muito mais qualidade, porque quando você tem um pixel maior, esse único pixel absorve uma radiação luminosa bem maior. Ou você poderia também fazer uma interpolação, fatiar esses pixels do Mini 3 e ter aí bem mais pixels nessa lente. Então, existem câmeras que você pode fazer uma interpolação por software e aumentar o número de megapixels. Por quê? Porque os pixels já eram maior antes desse aumento. Ele vai dar bem mais resolução, uma vez que ou você pode ter pixels maiores, ou você pode ter mais pixels por polegada, né? Que é o caso aqui. Olhando aqui, então, nós tínhamos no Mini 2 SE, nós temos, né, 12 megapixels efetivos, ao passo que você consegue ter no Mini 3 48 megapixels. Quando teve aquela atualização do Mini 3, a gente observou muitos comparativos dizendo que apenas foi fatiado, foi interpolado e foi reduzido o número de pixels, mas o sensor do Mini 3, ele é maior, então ele permite você ampliar por interpolação e ele estava travado ali nos 12 e ele foi para 48 no modo foto, certo? Então aqui a gente tem que o Mini 3, ele tem um sensor bem maior, ele suporta realmente os 48 megapixels e ele realmente vai absorver muito mais radiação luminosa, mais cores, e ele vai ter uma imagem bem mais, uma imagem bem melhor aí do que o Mini 2. Lembrando que a imagem do Mini 2 e Mini 2 SE, que é aquele tamanho de sensor, é uma imagem excelente. A do Mini 3 é bem melhor devido a esse motivo bem prático que nós acabamos de ver aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer novamente mais uma comparação entre o Mini 2 SE, Mini 2 e Mini 3, mas agora nós vamos ver a abertura da lente. A abertura da lente, nós temos ali que é o f-stop, né, quem já ouviu falar disso aí. Então, o f-stop do
Mini 2 SE e do Mini 2 é um f-stop de f2.8, ao passo que o f-stop, que é a abertura da lente ali, do Mini 3 é f1.7. Novamente, como nós estamos falando de uma fração, então nós temos que a abertura da lente do Mini 3 é bem maior do que o do Mini 2 e Mini 2 SE. Observe então aqui, ó, que nós temos uma abertura de f1.7 e lá em cima nós temos uma abertura para os dois drones aqui, né, ó, de f2.8. Como isso é uma fração, então a abertura maior vai ser desse drone aqui embaixo, que é o Mini 3. Então agora nós vimos que o Mini 2 em relação ao Mini 3, a abertura da lente é menor. Para você entender melhor, vamos verificar o que seria essa abertura de lente. Você tem os dados nos drones, nas câmeras, chamado f-stop 1.4, 1.8, tem vários desses números, 2.5, 2.3, mas como que é feito a relação matemática? A relação matemática dessa distância focal com o f-stop, com a abertura da lente, que vai deixar entrar a imagem na sua câmera, ela é feita da seguinte forma: o diâmetro de abertura é a distância focal dividido pelo f-stop. Lembrando que na caixinha do seu drone aí o que está marcado é o f-stop. Quando você olha essa relação matemática, observe o seguinte: se eu tiver uma lente aqui em cima de 50 milímetros e o f-stop dela for 1.4, lembrando que esse 50 milímetros é a distância focal da lente, não é o diâmetro circular da lente ali não, é a distância focal dela, vai estar escrito na lente ali a distância focal, independente do diâmetro dela. Quando você tem uma lente de distância focal 50 milímetros e f-stop 1.4, colocando na nossa equação matemática para achar o diâmetro de abertura, que é a distância focal dividido pelo f-stop, você vai ter aqui, ó, no caso dessa lente, 50 dividido por 1.4. Qual que é a abertura total de diâmetro dela? 35.7 milímetros. Quando você olhar a mesma lente lá embaixo, também é 50 milímetros de distância focal, porém o f-stop dela é 1.8. 1.8. Olha o que vai acontecer. Como a nossa equação é a distância focal dividido por 1.8, que é o nosso f-stop, você vai ter os mesmos 50 milímetros de distância focal e vai dividir por 1.8 e vai dar apenas 27 milímetros de abertura. Olha que interessante, pessoal. As duas lentes aqui eram 50 milímetros, só que uma o f-stop era 1.4 e a outra o f-stop era 1.8. Na de 1.4 nós tivemos aí que a abertura total vai ser de 35.7 milímetros. Na de 1.8 de f-stop nós vimos que vai dar 27,78. Então qual é que tem uma abertura maior? Aquela primeira lente, que deu 35, o resultado da nossa conta. Observe aqui, ó, que interessante. Aqui nós temos que o f-stop da lente anterior, da primeira lente, é 1.4, ao passo que a lente segunda aí é 1.8. E no f-stop de 1.4 nós tivemos 35 milímetros de abertura, ou seja, quanto menor o f-stop, maior é a qualidade da lente. Quanto menor o f-stop, maior é a qualidade da lente. E para ter um f-stop muito pequeno, você tem que ter uma tecnologia de fabricação da lente muito grande. Então, quanto menor o f-stop, você vai ter uma abertura maior e você vai ter aí uma lente mais cara quando você compra esse tipo de lente ou esse tipo de câmera. Fazendo uma breve retomada, nós temos então que existe uma diferença entre os três drones, o Mini 2 SE, Mini 2 e Mini 3. Nós vimos que o Mini 2 SE grava apenas em 40 megabits por segundo e nós vimos que os dois outros drones, que é o Mini 2 e o Mini 3, grava em 100, o que impossibilita então do Mini 2 SE ter gravações em 4K, ele chega apenas a 2.7K. Outra diferença que nós vimos nos três drones é com relação ao tamanho do sensor. Nós vimos que o Mini 2 SE e Mini 2 possuem os mesmos sensores, porém o Mini 3 tem um sensor bem maior. Quando nós comparamos a nossa tabelinha, o Mini 2 ficava mais ou menos nessa situação aqui, já o Mini 3 seria um sensor bem maior na nossa tabela, que é essa tabela aqui, o Mini 3 se encaixariam aqui. Que você tem bem mais megapixel, ou você pode ter o mesmo número de megapixel, porém com pixels maiores, né? Então essa foi a diferença que nós vimos entre Mini 2, Mini 2 SE e Mini 3. Mini 2 e Mini 2 SE estão no mesmo tamanho de sensor, ao passo que o Mini 3 tem um sensor bem maior, absorve bem mais luz e mais cores. Outro item que nós vimos então é outra diferença, que é com relação à abertura da lente. Nós temos então que o f-stop de abertura de lente do Mini 2 e Mini 2 SE são iguais, que são f2.8, que é uma abertura não tão grande. Já a abertura da lente do Mini 3 é uma abertura de f1.7, que é uma abertura maior, o que possibilita o Mini 3 em relação ao Mini 2 e Mini 2 SE. O Mini 3 vai ter aí uma entrada de luz bem maior, vai entrar mais cores nessa lente, ela vai ser uma lente mais vibrante e mais clara. Então a claridade com relação a ambientes um pouquinho mais escuro ou sombra, o Mini 3 vai ser bem melhor do que o
Mini 2 e Mini 2 SE. Então nós vimos que existe uma diferença entre o tamanho do sensor desses drones, a abertura de lente desses drones e no sistema de gravação. Então existem 3 itens bem interessantes para se analisar, e esses 3 itens é o que faz ser uma gravação em 4K ou não, é o que faz a imagem ser mais clara e mais nítida e ter cores mais vibrantes. O Mini 3, então, você pode observar que ele pode filmar em um ambiente mais escuro do que o Mini 2 ou Mini 2 SE. Você vai ter imagem mais vibrante, você vai ter imagem com mais claridade e você vai ter uma imagem mais nítida com mais cores também. Espero ter ajudado. Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima.